Esse é o verdadeiro medo da TV aberta. Você está acompanhando o Curadoria de número 40. Na Copa do Mundo de 2026, um grande questionamento foi colocado na mesa. Será que a televisão tradicional, a TV aberta, como a gente conhece, deveria temer a concorrência de transmissões pela internet? Há um ponto nessa pergunta que esconde a realidade e vale a pena a gente destrinchar um pouco mais com algumas evidências anedóticas. A TV tradicional, acho que primeiro é importante ter esse ponto inicial. A TV tradicional, ela é um meio direto de curadoria que fala de muita coisa para um público muito amplo. E geralmente, por ser um público muito amplo, precisa falar de diversas coisas para não perder a atenção. Esse tipo de coisa funcionava durante muito tempo, principalmente enquanto a televisão era o meio principal de informações da família brasileira. O que a internet traz como novidade é o fator unir as tribos, por assim dizer. Agora, aquele interesse em específico que você tinha e que talvez você não conseguia encontrar com tamanha facilidade, você pode encontrar alguma cobertura direta sobre o assunto e apenas sobre esse assunto. No Reflexões de número 17, no qual a discussão foi sobre como o Brasil chega em Copas como um estudante universitário em semana de provas, né? Na véspera da prova vai estudar e vai tentar descobrir o que acontece, contando com a energia, o peso da camisa e tudo mais. Naquele episódio, eu acabei citando um canal do YouTube que fez um levantamento prévio de todas as 48 seleções que disputaram esse torneio em 2026. Fazendo justiça àquele trabalho muito legal, agora eu cito com calma, caso você queira saber mais. É o canal do Rafael Oliveira, que fez o chamado Guia Tático da Copa do Mundo de 2026, que estará nas referências desse episódio se você quiser conferir. Mesmo que a Copa já tenha passado, pode ser que algumas coisas façam ainda mais sentido sobre cada um dos 48 times, se você olhar aquela sequência toda de vídeos, já que ele analisou essas 48 seleções. E para fechar, há um 49º vídeo dentro dessa playlist, que é uma análise de algumas surpresas que aconteceram durante o torneio. Pois bem, para além das transmissões como a da Cazé TV, que inclusive teve o Rafael Oliveira como comentarista de alguns jogos, agora nós temos uma outra evidência anedótica, que é a seguinte. Nessa sexta-feira, no dia que esse episódio está sendo gravado, na verdade, pouquíssimas horas antes desse episódio ser gravado, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, colocou no ar a Rio Carnaval TV, que será uma TV gratuita que cobrirá as disputas de samba do grupo especial. Essa disputa de samba, para você que não sabe, é o que acontece em cada escola de samba antes, né, meses antes, para escolher qual que é o samba que vai tocar. Né? O tema, né, o enredo já está escolhido há mais tempo. Só que a escolha do samba mesmo, em algumas das escolas de samba, basicamente todas elas, há uma disputa. E agora, com essa Rio Carnaval TV, vai ser transmitida essa disputa de samba, das escolas de samba que fazem essa disputa de samba. Isso significa que os desfiles oficiais serão transmitidos por ali e não mais na Globo? Ainda não. Mas o que se tem agora é um ponto adicional da ideia de que a TV aberta não teme uma cobertura concorrente que faça alguma coisa parecida. Mas a TV aberta teme, ou se não teme, deveria pensar mais nisso com mais carinho, o universo das coberturas em específico que está na internet. E a maioria dessas coberturas em específico está no YouTube. Voltando ao ponto inicial, como a TV aberta fala com um público muito grande e de modo bastante aberto, ela precisa tentar agradar gregos e troianos, né, como diz aquela velha gíria. Por isso, ela só vai passar algo específico quando tiver algum motivo específico. E geralmente esse motivo específico tem algum brasileiro ganhando.
Na TV aberta só se falava mais sobre tênis quando a gente tinha o Guga jogando e ganhando. Só passava boxe no horário nobre do sábado quando a gente tinha ou Maguila ou Popó no auge. O UFC ocupava o horário nobre das noites de sábado quando a gente tinha o Anderson Spider Silva e alguns outros lutadores brasileiros com bastante destaque. Então, assim, são diversos os exemplos. Eu tenho certeza que você, quanto mais idade você tiver assistindo esse episódio, mais exemplos você vai se lembrar de, nossa, tal esporte passava na Globo porque tinha tal brasileiro que se destacava e tudo mais. Enfim, podem ser criadas plataformas em específico para transmissões que sejam ligadas à TV aberta de alguma maneira? Claro que podem, inclusive essas plataformas já existem. Mas aí que está o grande pulo do gato. Se você gosta bastante de assistir lutas, você pode assistir o Canal Combate, né? Você pode assinar o Canal Combate. Se você quiser ver bastante coisa de futebol, você pode assinar o Prime Video ou também o Premiere. Mas uma vez que você cai no YouTube, por algum motivo, os algoritmos vão te levando para outras áreas de conhecimento, outras áreas de interesse, outras discussões que fazem com que dificilmente você volte para aquele canhão de divulgação que é a TV aberta do vamos falar sobre todos os temas porque a gente precisa agradar todo mundo, senão a gente perde a atenção. Até porque, no Brasil, pelo menos desde o final do ano passado, e isso é uma informação que foi levantada pela CNN, o YouTube é mais assistido pela televisão do que pelo celular. Então, quando a pessoa entra nesse vórtice, talvez seja muito mais difícil de sair do que parece. Especificamente quando a gente fala sobre esse ponto do futebol, e eu acho que esse é um exemplo muito bom, toda aquela questão de, você assistiu pela televisão, né, pela TV aberta, que aí no caso você teve a Globo, teve também o SBT transmitindo, você assistiu pela TV aberta ou assistiu pelo YouTube, assistiu pela Cazé TV? Na verdade, ficou toda uma grande discussão sobre a concorrência direta das transmissões em específico, mas não é bem isso. E por que que não é bem isso? Quando a pessoa começa a assistir transmissões em específico ou entra em nichos mais específicos pelo YouTube, ela descobre que um assunto que ela gostaria de ter maior conhecimento sobre, talvez já existe um aprofundamento muito maior, muito mais detalhado e uma curadoria muito mais adequada no YouTube do que existe disponível na TV aberta. E novamente, terceira vez, por que que isso acontece? Porque a TV aberta fala com milhões de pessoas. Por falar com milhões de pessoas, você tem que ter a maior amplitude possível de assuntos. Não tem como você chegar e falar, por exemplo, não sei se é o seu caso, mas eu e minha esposa gostamos bastante de futebol, gostamos bastante de esportes. Então, quando chega a Copa do Mundo, a maioria dos jogos, independente de horário, independente de quem é que está jogando, a gente gosta de assistir. Então, não é, assistiu na Globo, assistiu na Cazé TV. Eu quero assistir onde está passando. Na Globo passava todos os jogos inteiros. Eu estou falando inteiro mesmo, ao vivo, você podendo voltar e assistir aquele jogo em algum outro momento de novo. Não passava. Isso não é nenhuma discussão. Tanto é que o ponto, quem fez a melhor cobertura, a Globo ou a Cazé TV? Eu acho difícil de comparar, porque são coisas muito diferentes. A Globo, ela passava os jogos, mas ela também tem que passar o jornal, ela também tem que passar a novela, ela tem que passar várias outras coisas, porque pela quarta vez o público é muito mais amplo, porque é um canhão de divulgação. Agora, a pessoa que vai acompanhar algo tão específico quanto transmissão de um campeonato, ela quer ver aquilo ali mais aprofundado. E, de novo, uma coisa é você ter que procurar um aplicativo em específico, fazer uma assinatura em específico para ter acesso àquele conteúdo mais específico. E outra coisa completamente diferente é você entrar numa plataforma tão aberta quanto é o caso do YouTube e pesquisar algum tema e você cair num vórtice de comentários. Porque, gente, vamos ser sinceros, e até mandar um abraço para o Luigi, do Luigi Verso, que foi ele que colocou essa reflexão em algum vídeo, alguns tempos atrás, falando sobre essa questão de
da comparação entre a transmissão, Cazé TV ou TV aberta. A pessoa que vai assistir, não pensa uma pessoa que já acessa conteúdos pela internet com facilidade. Pensa um tiozinho do interior que estava pensando, putz, eu gosto de ver os jogos na Copa, mas não queria ver só os do Brasil, queria ver os outros também. E ele acaba se inscrevendo numa Cazé TV da vida. Essa pessoa, quando acabar os jogos, ela não vai, tal qual uma televisão, com altíssimas chances, tá? Ela não vai só desligar ali o dispositivo que ela está assistindo e voltar para outra coisa. Não. Ela está vendo sobre futebol, o algoritmo já entendeu que a pessoa gosta de futebol, então ela vai indicar, sei lá, conteúdos do Vampeta contando histórias de 2002. Ah, que legal, tem isso aqui. Eventualmente a pessoa vai procurar algum outro programa, né? Os Donos da Bola, por exemplo, passa na Band, mas também está no YouTube. Ah, que legal, tem os episódios dos Donos da Bola. Ah, tem esse outro canal aqui independente que comenta. Aí a pessoa torce para o Santos, por exemplo. Ah, tem esse canal aqui do Rodolfo Gomes que comenta sobre o Santos. A pessoa gosta mais do Corinthians. Oh, que legal, tem esses outros canais aqui que comentam sobre o Corinthians. Então você entende? A verdadeira concorrência não é a TV aberta transmitindo Copa com a Cazé TV transmitindo Copa. Não, a concorrência é TV aberta, pela quinta vez, um tubo gigante de divulgação para um público muito amplo, que tem que falar de muitas coisas e variedades, versus uma transmissão de exatamente o que você quer que seja transmitido. E agora, com essa nova evidência anedótica da Rio Carnaval TV, não dá para saber quanto tempo vai demorar, mas não dá para duvidar que em algum momento essa transmissão sendo aperfeiçoada, o pessoal chegue na Globo, aperte as mãos e diga: muito obrigado por todas essas décadas que vocês contribuíram, né, para espalhar o carnaval carioca de São Paulo pela transmissão de vocês, mas agora a gente vai seguir um caminho nosso, com outros parceiros, com outros divulgadores, enfim. A Rio Carnaval, né, a Liesa já faz isso há um certo tempo, eles já têm um canal, os ensaios técnicos desse ano já foram transmitidos por esse canal, inclusive em casa também assistimos basicamente todos esses ensaios técnicos. Então assim, ó, e com um outro detalhe importantíssimo, que tem de também grande diferença nessas transmissões? Nessas transmissões em específico, as pessoas podem acompanhar detalhes que talvez não façam diferença para as pessoas que estão assistindo pela televisão aberta. Especificamente no caso do carnaval, por exemplo, caso você não tenha muita familiaridade e não tem muito problema com isso, o carnaval ele roda o ano inteiro. Ele acabou o desfile na avenida, os caras já estão pensando no do outro ano, qual que é o outro enredo, quais são as equipes que vão tocar a bateria, comissão de frente, carro alegórico, tudo do carnaval é contínuo, ele acontece de um ano para o outro. E para além desse aspecto, quando há mesmo o desfile, antes do desfile de fato acontecer, né, no caso pensando no exemplo específico do desfile carioca, antes de entrar a primeira comissão, a comissão de frente na Sapucaí, e fazer o desfile dentro do tempo determinado, cumprindo as regras e tudo mais, se tem, por exemplo, o esquenta, que é quando a escola de samba canta sambas clássicos, geralmente sambas que ela se deu bem, né, que ela foi premiada, ou teve boas posições no carnaval, ou mesmo quando ganhou o carnaval. E para você ter uma ideia, eu peço que você faça esse teste caso você se interesse por carnaval e não tenha tentado fazer isso. Se você for procurar no Globoplay, logo depois que esse episódio foi encerrado, pelo desfile da Viradouro, que foi a escola de samba que ganhou o Carnaval Carioca em 2026. Se você procurar o desfile da Viradouro na Globoplay, sendo que a Globo foi quem transmitiu de maneira oficial o Carnaval, você não encontra, por exemplo, o Esquenta. E nós estamos falando da plataforma de vídeos da Globo, que transmite isso só para quem está indo procurar, né, o streaming, on demand e tudo mais, e não tem esse ponto em específico. Então, se você parar para pensar, essas transmissões em específico vão atender um público que talvez seja mais nichado, que talvez não, muito provavelmente é mais específico, é mais focado em alguma coisa, mas que tem esse interesse. Entendeu? São públicos diferentes, são transmissões diferentes, são jeitos diferentes de ver a mesma coisa. Entendeu? E graças à internet, graças a plataformas mais abertas,
principalmente o YouTube, a gente tem essa possibilidade muito mais amplificada. Então, 2 pontos antes de encerrar esse episódio. Ponto número 1. Já estava no rascunho um episódio do Curadoria que falaria sobre o que provavelmente a Rio Carnaval iria fazer no futuro em termos de concentrar transmissões. Então, logo que essa notícia saiu nessa tarde de sexta-feira, ficou muito fácil desse conteúdo nascer. E ponto 2, com todas essas informações e reflexões e dados que foram trazidos para você nesse episódio, talvez agora finalmente fez sentido a insistência dessas transmissões pedindo para você se inscrever no canal. Porque uma vez que você se inscrever no canal, se hoje pelo YouTube você assiste, as pessoas assistem no Brasil o YouTube mais pela televisão do que pelo celular, a substituição não será transmissão da Copa da Globo ou do SBT por transmissão da Copa da Cazé TV, mas sim TV aberta versus transmissões específicas na internet. Caio Augusto, direto de 31 de julho de 2026, às 18 horas e 2 minutos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Até o próximo Curadoria.